Olá, pessoal do primeiro ano. Então, professora Veire, hoje, nessa semana, a gente vai trabalhar sobre distribuição eletrônica. E nesse vídeo, a professora vai fazer primeiro um adendo sobre íons, que foi uma coisa que bastante aluno me perguntou durante a semana, tá? Então, o que é um íon? Um íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons, tá? E por que faz isso? Por que ele perde ou ganha? Porque ele sozinho na natureza ele não consegue existir. Ele precisa fechar a configuração de elétrons dele dentro da eletrosfera de um jeito que possa tornar ele estável e que ele possa assim existir então na natureza, certo? Existem átomos que não precisam ligar para poder existir na natureza, ter estabilidade? Existem. São os elementos da família 8A da tabela periódica. O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, certo? Esses já têm uma configuração estável. Aí eles não vão perder nem ganhar elétrons, tá? Então, resumindo, o que é um íon? É um átomo que perde ou ganha elétrons. E quando ele perde, a gente chama de cátion e o sinalzinho dele é positivo. Quando ele ganha, a gente chama de ânion e o sinalzinho dele é negativo, tá? O que é a dúvida? O pessoal me pergunta, professora, mas ganha negativo? Perde positivo? Por quê? Veja bem, se eu pegar o lítio 3, o que é esse 3? É um número atômico. Então quer dizer que ele tem 3 prótons e tem 3 elétrons. Os prótons são a carga positiva dentro do núcleo lá do átomo, certo? E os elétrons ficam aqui na eletrosfera, girando ao redor do núcleo, certo? Então os elétrons também são 3. O que aconteceu com esse meu átomo? Ele é neutro. O que é neutro? Se eu for fazer 3 com menos 3, 0. Então ele é um átomo neutro. Pode aparecer um 0 aqui ou não aparecer nada, como estava desenhado anteriormente, tá? Porém, o lítio, ele perde, ele tem tendência a perder um elétron, tá? Por que, professora, que ele perde um? Por que não dois? Por que, né? Por que ele não ganha? Isso tem a ver com a disposição de elétrons aqui nas camadas, que é o que a gente vai estudar daqui para frente, tá? Então aqui, ó, ali, mais um. O que aconteceu aqui com os prótons, que são os positivos? Nada. Por que nada? Porque ele é positivo, o núcleo não perde nada. Quem perde são os elétrons, ó, perde elétrons, ganha elétrons. Então eu continuo tendo mais íons 3. E os elétrons, tá me avisando que ele é um cátion, perdeu elétron, quantos? 1. Né? Então ele pode aparecer um número 1 ou só um sinalzinho de mais. Quantos mais eu tô vendo ali? 1. Então ele vai perder 1. Ele tinha 3, perdeu 1, ficou com 2. Então 2 sinalzinhos de menos. Se eu tenho 3 e tiro 2, o que vai ser? Positivo 1. Por isso que aqui o saldo é positivo. Tá? Então esse ganha e perde aqui não é por matemática. Ah, ele ganhou, ele ficou com saldo positivo, perdeu, ficou com saldo negativo. Não. Tem a ver com o acúmulo de elétrons. Se ele ganha elétrons, ele vai ter um saldo extra de cargas negativas. Se ele perdeu, ele vai ficar faltando elétrons para ele, tá? Aí o saldo ficou mais positivo do que negativo, mais prótons do que elétrons. Ok? Mais um exemplo aqui para fechar. O oxigênio, quando ele se transforma, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Quando ele se transforma num íon, ele tem um menos 2 aqui em cima. Então, o que eu vou fazer aqui? O contrário, vou somar 2. Ele vai ter 10 elétrons, tá? 10 elétrons. Então, quando tiver menos, você soma. Quando tiver mais, você diminui, beleza? O ânion aqui, então, o íon chamado cátion e um chamado ânion, né? Ó, vou reescrever aqui. Esse aqui, então, é um cátion e esse aqui é um ânion. Ok? Beleza. Pessoal, quando ele tem o númerozinho 1, a gente pode dizer que ele é monovalente. 2, bivalente. 3, trivalente. E 4, tetravalente. Não existe mais que tetra, ok? Então, essa é a nossa revisão. Como eu prometi, então, hoje a distribuição eletrônica. Distribuição, distribuir. Eletrônica, de elétrons. Então, hoje nós vamos falar só sobre a eletrosfera, tá? Então, os elétrons, eles não ficam ali onde eles querem. Eles têm os lugarzinhos certos para eles ficarem, tá? Então, segundo o modelo de Rutherford-Bohr, o elétron, quando ele está aqui, na sua camada específica, ele gira sem ganhar nem perder energia. Quando, por algum motivo, alguma fonte de luz, calor, alguma energia dada a esse elétron, ele pula de uma região, uma camada mais interna para uma mais externa.
e depois ele volta para o lugar dele. Quando ele volta para o lugar dele, ele emite algum tipo de luz, calor, alguma coisa assim, tá? E é isso que explica os fogos de artifício, né? Quando a gente vê aqueles fogos coloridos, né? Às vezes tem sal de lítio lá dentro, o lítio dá uma coloração rosa. Então você, quando ocorre a explosão, aquece o elétron pula de um nível para o outro, quando ele volta para o lugar dele, ele libera na forma de luz, e o comprimento de onda daí do lítio é rosa, tá? Um teste que vocês podem fazer sobre isso é vocês pegarem uma chama azul, pode ser a chama do fogão ou do isqueiro, e molhar um clipezinho na água e colocar um pouquinho de sal de cozinha, e coloca na chama. Na hora você vai ver que ele vai ficar amarela a chama, né? Lógico, não é uma coisa que vai ficar amarelo para sempre, essa é questão de rapidinho, assim, de segundos, tá? Mas você vai ver essa coloração, porque o sódio, que é o nosso cátion ali presente no sal de cozinha, tem essa coloração amarela, tá? Depois, quem fizer, me conta, me manda um videozinho para eu ver. Bom, então, na eletrosfera existem camadas, né? Vamos dizer assim, as ruas, aonde vai ter os elétrons morando. Essas camadas são um total de 7. Elas podem ser representadas por essas letras, do K ao Q, ou também eles podem ser chamados de níveis. Aí eu digo nível 1 para o K, nível 2 para o L, nível 3 para o M e assim por diante. Tá? Existe um número máximo de elétrons que cabem nessas camadas. Então essa primeira aqui, que é a K, essa primeira voltinha aqui, essa primeira camada, a primeira rua do átomo, ela só cabe, comporta 2 elétrons. Então aqui eu só no máximo posso ter 2 elétrons. Então vamos dizer assim, ó, um átomo de lítio, que a gente estava falando agora há pouco, lítio, tem 3 elétrons. 2 vão morar na camada K e 1 na outra camada. Por que não todos na K? Porque o máximo que cabe na K são 2 elétrons, certo? Então esse aqui é o máximo de elétrons que cabe. Pode caber menos, como foi o caso aqui, ó. Na L cabia 8, mas eu só precisei de 1 para poder fazer o lítio 3, tá? Mas não pode caber mais. Não pude colocar 3 no K, porque o K só comporta 2. Muito bem. E existe uma outra palavrinha chamada subnível, tá? Então são as casinhas onde moram esses elétrons, vamos dizer assim. Existe a casinha S, P, D e F. Então vamos dizer assim, ó, a casinha S é uma casinha de um quarto que cabe no máximo 2 pessoas. Então no máximo 2 elétrons. Já a casa P é uma casa que tem 3 quartos, cabendo 2 pessoas em cada quarto. Aí já me ampliou para 6, tá? Só uma analogia para ver se vocês conseguem compreender um pouquinho melhor. Então esses aqui são os máximos também que cabem em cada elétron, tá? De cada subnível, tá? Dentro do nível, dentro da camadinha específica, beleza? Eu vou trocar a louça e já continuamos. Bom, então continuando aqui. A gente vai fazer agora a distribuição em níveis, tá? Obedecendo essa quantidade máxima de elétrons que cabem em cada nível, tá? Então nós temos aqui 11 elétrons para distribuir. Na primeira camada só cabem 2. Na segunda, 8. 2 mais 8, 10. Na outra, cabem até 18, mas não vai ser necessário porque eu quero 11. Então, basta 1 para fechar 11. 2, 8, mais 1, 11. Oxigênio, 8. 2, que é o máximo que cabe. 6 para fechar 8, tá? A gente tem que ter atenção com alguns. Por exemplo, o cálcio. Cálcio eu vou fazer, tem que distribuir 20. Então, eu vou distribuir 2, 8... Aí aqui seria quanto? Mais 10, para fechar os 20. Só que a última camada, aqui a gente vai deixar que feche sempre em 8, tá? Ou não pode passar de 18. Então, nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos transferir esses 10. Vamos deixar só 8 e vamos transferir os 2 para outra camada. Tá ok? Então, 2, 8, 8 e 2. Então, de novo, quando a última camada passar de 8, né, a gente deixa 8 e continua pro outro lado, ok? O mesmo acontece se você chegar na última camada e passar de 18. Você deixa 18 e joga o restante para outro. Mais um exemplo aqui, o estrôncio. 38, 2, 8, 18 e 10. Fecha 38. Porém, minha última camada fechou mais que 8. O que eu faço? Deixo 8, tinha 10, faltam 2. Jogo 2 para a última camada, beleza? Agora a gente vai ver a distribuição em subníveis.
Quando a gente faz em subníveis, não tem perigo de errar, tá, gente? Ó, vamos ver o 11Na. O que é o subnível? Um cientista chamado Linus Pauling, ele fez um diagrama que vai nos ajudar a fazer essa distribuição desses elétrons por nível e subnível já também, tá? Então, deixa eu ver se eu focalizo aqui um pouquinho para pegar a tabela para vocês. Ok. Então, eu fiz aqui de modo improvisado o diagrama do Linus Pauling, tá? Então, esse aqui você encontra em tabela periódica e tem no arquivo que a professora mandou para vocês também. A gente só tem que aprender a usar ele. Você tem que seguir essa ordem aqui, ó. 1S2, essa é uma diagonal. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Sempre na diagonal, ó. De cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, tá? Então agora nós vamos distribuir, lembrando, o número da frente, 1, 2, 3, né? São as camadas, ó, camada K, camada L, M, N, O, P, Q. O número de cima do S é sempre 2, porque é o máximo que cabe, 2 elétrons. Já expliquei isso, lembra? O P é 6, o D é 10, o F é 14. Então vamos fazer a distribuição aqui do Na, ó. Primeiro da lista, 1S2. Quantos elétrons eu distribuí, perdão? 2. Então esse número aqui são elétrons. Isso aqui é um nível, ou camada. E esse aqui é o subnível, tá? Subnível. Então, depois do 1S2 vem o 2S2, ó. Acabou? Vou para outra fileira. 2S2. 2 mais 2 dá 4. Eu tenho que distribuir 11. Depois do 2S2, vai lá para cima, ó. 2P6, 3S2. 2P6, 6 mais 2 dá 10. Fica faltando só 1. Então, aqui depois do 2P6, vai 3S2. Em vez de eu pôr o 2, eu vou pôr 1. Porque, de novo, esses números aqui é o máximo que cabe. Então, eu posso diminuir, não posso aumentar. Então, eu vou ter 4, 10, 11. Fechou. Olha só, se esse número aqui da frente são os níveis, quem que é o K? É o nível 1. Quantos elétrons? 2. Quem é o L? Quem tem o número 2 na frente. É o segundo nível. Segundo nível é o L. Tem 2 mais 6, tem 8 elétrons. E o M é quem tem o número 3. Só tenho esse, que tem só um elétron. Fecha com a distribuição que eu expliquei para vocês em níveis, tá? Mais um exemplo. Lembrando que eu estou apagando, mas vocês podem voltar no vídeo para dar uma olhadinha. Vamos ver mais um exemplo. O próprio oxigênio que eu fiz hoje. Ó, 1S2, 2S2, 2P4, 5, 6, 7, 8. Então, de novo, eu segui essa ordem aqui, ó. Não é assim, gente. É aqui, daí, é tudo diagonal, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Tá? Então, ó, 2, 2, 4, 4 mais 4, 8. Fechou. Tranquilo? Vamos pegar um maior aí. Ferro, 26. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ó, 3S2. Não que eu tirei isso aqui, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Então, você vai distribuindo, daqui a pouco você para e vai contando os de cima para ver se fecha o número que tá aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 6 dá 10, 12, 18, 19, 20. Falta 6. Depois do 4S2, ó, acabou. Eu vou lá para cima. 3 de 10. Se eu colocar 10, vai passar para 30. Porque eu já tinha 20 aqui. Então, eu vou colocar 6. Ok? Porque cabe até 10. Então, eu pus 6. Ok? Olha isso em níveis. K é quem tem o número 1 na frente, tem 2 elétrons. L é todo mundo que tem o número 2 na frente. 2 mais 6, 8. M é todos os que tem o número 3, todos. Esse aqui também, ó. Tá? Então, 6, 7, 8, 14. N, O. Quem que é o O? O número 4, ó. 1, 2, 3, 4. N é o 4. Tem quantos? 2. Pronto.
Se você observar aqui, ó, não ficou 16, tá vendo? Então essas exceções que de repente você fizesse aqui ia ter medo de errar, você já não erra fazendo o subnível primeiro, tá? Existe um negócio chamado elétron de diferenciação ou mais externo. É sempre o último que você escreveu. Qual foi o último que eu escrevi? Esse. Então esse é o elétron de diferenciação. Foi o último que eu escrevi. No caso do ferro, esse é o de diferenciação. Tá? E existe o mais externo. O que é mais externo? Mais para fora no núcleo. Lembra que o K está perto do núcleo, o L depois, o M depois. Então, quem está mais longe? Né? O nível maior. Quem que é o nível maior? O O. Quem que era o O? O 4. Então, não é esse o mais externo. É esse aqui. Esses dois elétrons são os mais externos. Quem que é o mais externo aqui? Quem que é a camada maior? A primeira ou a segunda? A segunda. Então, esses aqui são os mais externos. Pegando o último aqui como mais externo. Então, no caso do oxigênio, coincidiu. Diferenciação com externo. Já no ferro não coincidiu. Tá, então de novo. Diferenciação é o último que você escreveu. Pela distribuição em subníveis. E o externo é o último pela distribuição do nível. Qual que é o nível maior? 4. Maior que 3. Então, 4 é o mais externo. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Camada K, L, M, N. Mais externo. Agora a gente vai ver a distribuição quando ela for íon, tá? O que é um íon? O átomo que perdeu ganhou elétrons. Então aqui eu tenho um átomo neutro, já tinha feito a distribuição para vocês. 11 elétrons, 2, 4, 6, 11, seguindo a ordem do diagrama. Tá? Então quando eu tiver o sinalzinho aqui, significa o que mesmo? Que ele perdeu um elétron. O que eu vou fazer? Ah, professor, então aqui vai ficar 10, eu faço um S2 até fechar 10? Não, você faz os 11 e depois você vai pensar no que você vai tirar. Por quê? Feito isso aqui, ó, eu tenho que sempre tirar elétron da última camada. Quem que é a primeira camada, segunda camada, terceira camada? Essa é a minha última camada. Última camada. Então, daqui que eu vou tirar um elétron. Então, essa camada vai deixar de existir. Ah, professora, mas então, se eu tivesse feito direto, os 10 também ia dar certo. Nem sempre, tá? Então, a gente vai ver um outro exemplo agora que não vai fechar. A gente vai pegar um escândio. Tá? Escândio 21. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Não estou fazendo aquilo que eu quero, eu estou seguindo, como eu já sei mais ou menos em cor, estou fazendo direto, né? Mas eu estou seguindo o diagrama do Linus Pauling, ó. Depois o 3S2 vem o 3P6. 4S2 e 3D, se eu não me engano, 1. Ó, 10, 20, 21. Fechou 21, tá? Vamos ver agora. Se ele se transformar em um íon, que ele é mais 2, qual que eu vou tirar? Vou tirar um daqui e um daqui? Não. Então, se eu fizer 21 tirar 2, então é 19, não vai dar certo, porque vai ficar aqui, ó, 10, 16, 17, 18, 19, né? Eu só vou estar tirando um. Ah, não, professor, mas é 18. Vai tirar um dali? Não. Você vai tirar da última camada. Quem é a última camada? Essa. Porque é um número maior da frente. Então, na hora de você fazer, você tem que fazer ela certinho para você se basear nisso aí e olhar quem é a última camada. Pulo 4S2 e vou para o 3D1, tá? Porque ele perdeu esses dois elétrons, você vai perder da última camada, que é esse aqui, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, assim, pego alguma coisa, revejam esse vídeo, procurem outros na internet e qualquer dúvida vocês me procurem, que a professora ajuda vocês, tanto pelo grupo ou pelo Classroom. Vamos conversando, tá? Espero que todos fiquem bem e boa semana.